Yeshua, 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 O Salvador e seu amor por nós. De Reginald Garrigou-Lagrange, tradução de Margarida Hulshoff, editora Cultor de Livros, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. É uma belíssima edição. Vale muitíssimo a pena tê-la em mãos. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se ou vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou também tornando-se membro do canal. Tornando-se um membro, você fará uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. As assinaturas começam a R$ 1,99 ao mês e são várias, você é que escolhe o valor. Portanto, dê uma olhada, intere-se. Os links todos estão no descritivo deste vídeo. E eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Por fim, eu peço para que, por favor, orem por mim. Orem por nós todos. Orem pela Igreja, pelo Papa. Orem. E me incluam em vossas orações, se possível. Muito obrigada. Seguimos ainda em primeira parte, capítulo 6, o anúncio profético do Salvador. As profecias do Antigo Testamento, consideradas em geral, contêm todas, como sabemos, 3 asserções fundamentais. Há um só Deus, o seu reinado espiritual deve estender-se a todas as nações, o Messias enviado por ele será o chefe, o Senhor desse reino. Essa visão geral é precisada e confirmada em grande medida pelo estudo das principais profecias em particular, sobretudo se considera o desenvolvimento progressivo das revelações divinas desde as promessas feitas ao primeiro homem e aos patriarcas, até as profecias de Davi e de Isaías, que especificam até mesmo as circunstâncias da vida e da paixão do Salvador. É preciso lembrar que, dentre esses patriarcas e profetas, vários são uma figura do Cristo que devia vir, como Abraão, o pai dos fiéis, como Isaque, que carrega a lenha para o seu sacrifício e se deixa atar para ser imolado, como José, vendido por seus irmãos e tornando-se a salvação para os seus. Assim também Moisés, o libertador, o chefe e o legislador do povo hebreu, Jó, figura do Cristo sofredor, Davi,
tipo do Messias por suas provações, sua realeza, sua oração, seus salmos. Jeremias, por seus sofrimentos e seu amor por seu povo, ou ainda Jonas. É nosso Senhor mesmo quem assinala em Jonas a figura de sua pregação e de sua sepultura. As profecias e o período patriarcal. As revelações proféticas do período dos patriarcas, até Moisés inclusive, anunciam o Salvador do mundo que será da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó e de Judá, filho de Jacó, que deu seu nome a uma das 12 tribos de Israel e foi o pai da raça real de Davi. Logo depois do pecado do primeiro homem, Deus anuncia, juntamente com o castigo, o Salvador futuro, que será da descendência da mulher e por quem esta descendência esmagará a cabeça da serpente. A bênção futura anuncia Lameque e passará por Noé, que de fato é salvo do dilúvio com os seus. Deus renova com ele a aliança e estabelece como sinal desta o arco-íris. Noé anuncia por sua vez que Deus escolherá as tendas de Sem para nelas habitar. Com efeito, é um descendente de Sem, Abraão, que Deus escolhe para fazer dele o pai do seu povo. Deus lhe diz, abre aspas, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome. Tu serás uma bênção, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Fecha aspas. Gênesis. Gênesis pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Deus renovou por diversas vezes essa promessa a Abraão, e particularmente ao anunciar-lhe o nascimento de Isaque, de quem lhe viria a sua posteridade. Depois Abraão é posto à prova, quando o Senhor lhe pede para sacrificar o filho da promessa, Isaque. Mas o anjo do Senhor o detém. Abre aspas. Não estendas a mão contra o menino, pois sei agora que temes a Deus, e que não me recusaste teu único filho. Porque fizeste isso, eu te cumularei de bênçãos, e te darei uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Fecha aspas. Em seguida, é Isaque que recebe a mesma bênção divina por causa dos méritos de seu pai. Porque Abraão obedeceu à minha voz. Igualmente Jacó, filho de Isaque, em substituição a seu irmão mais velho Esaú, que lhe tinha vendido o seu direito de primogenitura, escutou da boca de seu pai, já informado sobre a substituição, abre aspas, que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, a fim de que te tornes uma multidão de povos, que ele te conceda a bênção de Abraão a ti e à tua descendência. Fecha aspas. O próprio Jacó escutou o Senhor lhe dizer, abre aspas, tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo, todas as famílias da terra serão abençoadas em ti e em tua descendência. Fecha aspas. Foi então que ele viu uma escada cujo cimo tocava o céu, pela qual os anjos de Deus subiam e desciam, e no alto da qual se encontrava o Senhor. O mesmo Jacó, prestes a morrer, abençoou seus filhos, e disse especialmente a Judá, abre aspas, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha o príncipe da paz, a quem os povos obedecerão. Fecha aspas. Assim, para resumir as profecias do Gênesis, a salvação virá da posteridade da mulher, da raça de Sete, do tronco de Sem, da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó e da tribo de Judá. Mais tarde, Balaão anuncia, abre aspas, um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta, procedente de Israel. Fecha aspas. E por fim, Moisés, legislador e libertador de Israel, anuncia, abre aspas, Yahvé teu Deus suscitará no meio de ti, dentre os teus irmãos, um profeta como eu, e vós o ouvireis. Fecha aspas. Essas promessas, em seu sentido completo, referem-se de modo eminente ao Messias, o profeta por excelência, o mediador universal entre Deus e os homens, o autor da segunda aliança, como Moisés tinha sido o mediador da primeira. É por isso que o Novo Testamento refere essa promessa a Cristo e a declara cumprida nele. O próprio Jesus dirá aos fariseus,
Se cresceis em Moisés, haveríeis de crer em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. São Pedro, depois de Pentecostes, dirá aos judeus: Moisés disse: O Senhor nosso Deus vos suscitará entre os vossos irmãos o profeta semelhante a mim. Vós o ouvireis em tudo o que ele vos disser. E todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. Ora, foi para vós, em primeiro lugar, que Deus ressuscitou o seu servo e o enviou para vos abençoar. A partir do momento em que cada um de vós se afaste de suas iniquidades. Santo Estevão, o primeiro mártir, também recorda esta profecia de Moisés, antes de ser apedrejado pelos judeus. Tal é, em resumo, o desenvolvimento da revelação profética na época dos patriarcas. Ela se tornará cada vez mais precisa no período seguinte. O período dos reis. Nessa época, que é sobretudo a de Davi, o Messias é anunciado como rei, filho de Deus, sacerdote por excelência, e mesmo a sua paixão e os seus sacrifícios são descritos. Em primeiro lugar, Ana, mãe de Samuel, saúda de longe em seu cântico o rei e Cristo que Deus irá enviar. Abre aspas. O Senhor julgará os confins da terra, dará o poder ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Fecha aspas. Ou do seu Cristo. Deus, pela boca do profeta Natã, promete a Davi, em recompensa pela edificação do templo, abre aspas, quando os teus dias estiverem completos e tiveres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem depois de ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Minha graça não se afastará dele. Tua casa e tua realeza subsistirão para sempre diante de mim. Fecha aspas. O título de filho de Davi, dado ao Messias nos escritos rabínicos, supõe que o significado messiânico desta passagem era universalmente reconhecido pelos judeus. O próprio Davi nos Salmos anuncia o reino universal de Deus e descreve as glórias e as dores do Messias. Este será rei de todos os povos, abre aspas. Todos os reis se prostrarão diante dele, todas as nações o servirão, pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem quem o ajude. Fecha aspas. Que grande sentido adquirem para nós estas palavras, se pensamos na festa da Epifania e na de Cristo Rei. Este rei é chamado por Davi o ungido do Senhor, o Cristo, e mesmo o Filho de Deus, como vemos no Salmo 2, abre aspas. Os reis da terra se insurgem, e unidos conspiram contra Yahvé e contra o seu ungido. Fecha aspas. Isto é, contra aquele que recebeu a unção real, nesse caso, o ungido por excelência, o rei Messias. Continua os Salmos, abre aspas, mas aquele que habita nos céus se ri de seus inimigos. Vou proclamar o decreto de Yahvé que me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e te darei as nações como herança, os confins da terra como domínio. Fecha aspas. Vemos a realização dessa profecia na catolicidade da Igreja. O Salmo 119 descreve a realeza e o sacerdócio do Messias, abre aspas. Dixit Dominus, Domino meu, sede ad extris meis. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. Desde Sião Yahvé estende o teu cetro poderoso. Ele jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Ele exerce o seu julgamento sobre as nações. Fecha aspas. É o que a Epístola aos Hebreus irá desenvolver. Mas Davi prevê também que o Messias será vítima voluntária pelo pecado. No Salmo 39, versículos 7 a 9, se diz, abre aspas, Não quiseste sacrifício nem oferenda, não pediste nem holocausto, nem vítima expiatória. Então eu disse, eis que venho, como de mim foi escrito no livro da lei, realizar a tua vontade, ó meu Deus. Fecha aspas.
Na Epístola aos Hebreus, São Paulo escreve que Cristo disse essas palavras ao entrar no mundo e se ofereceu como vítima voluntária, pois os sacrifícios da antiga lei eram impotentes para apagar o pecado. Leem-se ainda no Salmo 21 estas palavras que Jesus pronunciou sobre a cruz. Abre aspas. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. E tu és o Santo. Nossos pais confiavam em ti, confiavam e tu os salvaste. Eles gritavam a ti e foram libertados. Quanto a mim, sou um verme, não um homem, o opróbrio dos homens e desprezo do povo. Todos os que me ouvem caçoam de mim. Abrem a boca e meneiam a cabeça, dizendo: voltou-se para Yahvé, que o liberte, que o salve, se é que o ama. Sim, foste tu que me tiraste do seio materno. Não te afastes de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Cercam-me touros numerosos, touros fortes de Bazã me rodeiam. Todos os meus ossos se desconjuntam, minha língua se cola ao palato. Cães numerosos me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Eles transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me observam, me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica tiram a sorte. Tu, porém, Yahvé, não fiques longe. Tu és minha força. Vem logo socorrer-me. Salva-me da goela do leão. Fecha aspas. Davi anuncia por fim os frutos do sacrifício do Messias e sua ressurreição no Salmo capítulo 15, versículo 10, abre aspas. Pois não abandonarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu fiel veja a corrupção da cova. Fecha aspas. Como mostra o padre Lagrange, abre aspas, a única explicação literal do Salmo 16, sobretudo a partir do grego, é a dos Atos dos Apóstolos, que pode ser ouvido aqui no canal. Aquele que fala no Salmo espera ressuscitar. E os apóstolos, testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, aplicaram muito naturalmente a ele esse texto. Fecha aspas. Por fim, mesmo no Salmo 21, que começa pelas palavras meu Deus, por que me abandonaste?", Davi descreve a glória do Messias como fruto da sua dolorosa paixão, abre aspas. Então, diz o servo de Deus, vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis a Yahvé, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Israel, pois ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, nem lhe ocultou a sua face, mas ouviu-o quando a ele gritou. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão a Yahvé, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Fecha aspas. Em resumo, Davi anuncia os sofrimentos e as glórias do Messias. Ele será filho de Deus, será o Rei poderoso, bondoso para com os humildes, mas temível para os malvados, o sacerdote por excelência, mas, ao mesmo tempo, será a vítima voluntária pelo pecado. Será sobrecarregado de tormentos e sofrerá uma morte pavorosa, mas sairá glorioso do túmulo. Depois de Davi, Salomão canta a sabedoria universal que deve manifestar-se ao mundo, abre aspas. Yahvé me possuiu como primícias de sua obra, diz a sabedoria. Desde a eternidade fui estabelecida. A sabedoria construiu a sua casa, abateu seus animais, misturou o vinho e pôs à mesa. Ela diz ao sem juízo, vinde comer do meu pão e beber do vinho que misturei. E segui o caminho da inteligência. Fecha aspas. Hoje nós conhecemos a Eucaristia, o pão eucarístico e o preciosíssimo sangue. Também o Cântico dos Cânticos, segundo a tradição, canta a união de Cristo com a Igreja,
da qual se fala também no Salmo 44, versículo 7. Como vemos, nessas profecias do período dos reis, trata-se sempre, como nas precedentes, de um Messias descendente de Israel, mas ao mesmo tempo filho de Deus. Dixit Dominus Dominum meu. E nosso Senhor, com base neste Salmo 109, pôde reduzir ao silêncio os fariseus, dizendo-lhes: Que pensais a respeito do Cristo, hã? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: De Davi. Ao que Jesus lhes disse: Como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor? Ao dizer: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? Ninguém podia responder-lhe nada, e a partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. As profecias do período dos profetas, sobretudo as de Isaías, irão acrescentar novas precisões sobre o Salvador e a obra que ele deve realizar. O período dos profetas. Nesta época da história do povo de Israel, o que é precisado é sobretudo a origem do Salvador, suas qualidades, suas funções, seu sacrifício. Abdias 21 anuncia, de um modo geral, que virão salvadores ao Monte Sião. Joel 2, 28-32, prediz a efusão do Espírito de Deus sobre toda a carne e acrescenta, abre aspas, Então todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, porque no Monte Sião haverá salvação, como Yahvé falou, e entre os sobreviventes estarão aqueles que Yahvé chama. Fecha aspas. Oséias anuncia a conversão de Israel e a realeza do futuro Messias. Miqueias mostra os povos acorrendo a Jerusalém, a cidade da salvação, e o Messias nascendo em Belém, abre aspas. E tu, Belém, Éfrata, embora sejas a menor das aldeias de Judá, é de ti que sairá aquele que será dominador em Israel, e cuja origem vem de tempos antigos, de dias imemoriáveis. Ele será grande até os confins da terra. Fecha aspas. Vemos a realização dessa profecia, hoje, no progresso das missões e da evangelização. Mas é sobretudo Isaías que, em sua grande profecia, descreve a natividade do Messias, os seus atributos divinos, o seu reino universal, o seu sacrifício que deve trazer a salvação a todos os povos e o seu triunfo. Primeiramente, a natividade, abre aspas. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Fecha aspas. Esse texto isolado já seria impressionante, mas permanece ainda obscuro. De que virgem se trata? Isso é precisado na sequência, pois o nome de Emanuel é mais explicitamente determinado no capítulo seguinte, onde Emanuel designa o Senhor, o Messias, Deus está conosco. Também o evangelista São Mateus, e depois dele toda a tradição católica, vem, nesse texto de Isaías, na Virgem, a Virgem Maria, e no Emanuel, o Verbo encarnado, o Filho de Deus feito homem, verdadeiramente Deus conosco. São Mateus mostrará como a revelação feita a José antes do nascimento de Jesus é o coroamento daquela de que falamos, abre aspas. O anjo do Senhor manifestou-se a José em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Fecha aspas. Ora, acrescenta São Mateus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. Que significa, observa São Mateus, Deus conosco. As funções do Messias são descritas a partir do capítulo 9. Abre aspas. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre seus ombros. Lhe foi dado este nome,
Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Fecha aspas. Não se poderia anunciar nada mais grandioso. Essas palavras, Deus forte, significam manifestamente que nesta criança que deve vir ao mundo habitará a plenitude das forças divinas. Naturalmente, muito poucos compreenderam plenamente o seu sentido quando elas foram escritas. Já se vê nelas a elevação do prólogo do Evangelho de São João, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Fecha aspas. No capítulo 11 diz-se, abre aspas, um ramo sairá do tronco de Jessé, pai de Davi, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Yahvé, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de ciência e de piedade. Ele será cheio do temor de Yahvé. Ele julgará os fracos com justiça e com equidade exercerá o direito em favor dos pobres da terra. Fecha aspas. É a enumeração dos dons do Espírito Santo que o Messias receberá de modo iminente e os justos por participação. O seu reino universal é anunciado em capítulo 16, versículo 5, capítulo 18, versículo 17, 24 a 27. E também o seu caráter de pedra angular em capítulo 28, versículo 16, abre aspas. Eis que porém em Sião uma pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce e bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Fecha aspas. São Pedro, depois de Pentecostes, dirá aos membros do Sinédrio, abre aspas, esse Jesus, em nome de quem este homem foi curado, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Fecha aspas. Essa pedra angular, havia dito Isaías, abre aspas, será também uma pedra de tropeço. Muitos tropeçarão nela, cairão e se despedaçarão. Fecha aspas. É o que São Paulo lembra nas epístolas aos Romanos e acrescenta, abre aspas, mas quem nela crer não será confundido. Fecha aspas. Temos também Efésios, capítulo 2, versículo 20 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Isaías anuncia que o próprio Deus virá, abre aspas. Eis o vosso Deus, ele mesmo virá para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará de alegria. Ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado caminho sagrado. O impuro não passará por ele. Os que o seguirem, mesmo estultos, não se perderão. Por ele trilharão os redimidos, e os resgatados de Yahvé retornarão. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo uma alegria eterna. Fecha aspas. A salvação messiânica é normalmente associada pelos profetas à suprema aparição de Deus sobre a terra. As virtudes e as obras do servo de Deus são claramente preditas, abre aspas. Eis o meu servo, que eu sustento, o meu eleito, em quem me comprazo. Pois sobre ele o meu espírito. Ele trará o julgamento às nações. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a sua voz nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante. Anunciará a justiça segundo a verdade. Não vacilará, nem se deixará abater, até que tenha estabelecido a justiça na terra. Assim diz Deus Yahvé, que criou os céus e os estendeu. Eu, Yahvé, te chamei para o serviço da justiça. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, a fim de soltar do cárcere os presos, e da prisão os que habitam nas trevas. Eu sou Yahvé, este é o meu nome. Não cederei a outra em minha glória, nem a minha honra aos ídolos. Fecha aspas. Abre aspas.
Não temas, Israel, porque eu te resgatei. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e elas não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Pois eu, Yahvé, sou o teu Deus, e o Santo de Israel é o teu Salvador. Fecha aspas. O servo de Deus, segundo alguns racionalistas, significa todo o povo de Israel. Mas a maior parte dos críticos hoje e todos os exegetas católicos observam que nessa profecia de Isaías, capítulo 42, versículos 1 ao 8, o servo de Deus se distingue claramente do povo de Israel. É de uma pessoa real, distinta do conjunto da nação que se diz, abre aspas, ele não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha bruxuleante, ele anunciará a justiça segundo a verdade. Fecha aspas. E o próprio Jesus, como relata São Mateus, ao pedir aos apóstolos que não divulguem seus milagres para não despertar o gosto pelo maravilhoso, aplica a si mesmo essa profecia. Isaías insiste muito sobre o sacrifício do Salvador. Ele descreve com precisão numerosos detalhes que se realizarão ao pé da letra durante a paixão de Jesus, abre aspas. Ofereci o dorso aos que me golpeavam, flagelação, e as faces aos que me arrancavam a barba. Não desviei o rosto dos insultos e dos escarros. O Senhor Yahvé virá em meu socorro. Eis por que não me deixei abater, e sei que não ficarei confundido. Fecha aspas. Abre aspas. Eis que o meu servo há de prosperar. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Muitos ficaram pasmados à vista dele, tão desfigurado estava. O seu aspecto já não parecia o de um homem. Ele não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar. Era desprezado e abandonado pelos homens. Um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos nenhum caso dele, e, no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, e nós o tínhamos como vítima de castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa de nossos pecados, esmagado em virtude de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos errantes como ovelhas, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas Yahvé fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Fecha aspas. Eis aí todo o mistério da redenção predito no que tem de essencial, e em muitos dos seus detalhes. Abre aspas. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi preso e injustamente condenado. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ele ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Fecha aspas. Nem mesmo os apóstolos, com exceção de São João, perceberam no momento da paixão a morte do Salvador, que era por nossa salvação que ele se oferecia e morria assim na cruz. Essa profecia é de tal modo impressionante que foi chamada a paixão segundo Isaías. A paixão redentora, no que ela tem de mais profundo em sua motivação suprema de misericórdia e de justiça, a paixão entrevista antecipadamente naquilo que tem de mais íntimo, naquilo que em certa medida será percebido por Maria aos pés da cruz, por São João, pelas santas mulheres, pelo bom ladrão, pelo centurião, a paixão, como fonte infinita de graças, algo que ficará oculto para a maior parte daqueles que verão Jesus morrer na cruz. Por fim, depois da humilhação e dos sofrimentos do Messias, Isaías descreve o seu triunfo e a conversão de muitos, abre aspas. Yahvé quis feri-lo, esmagá-lo pelo sofrimento, mas quando tiver oferecido a vida em sacrifício pelo pecado, ele verá uma posteridade, prolongará seus dias
e por meio dele o desígnio de Deus, isto é, a conversão dos povos e o estabelecimento do reino de Deus no mundo, há de triunfar. O justo, meu servo, justificará a muitos. Por ter entregado sua alma à morte e ter sido contado entre os malfeitores, levando sobre si o pecado de muitos, ele intercederá pelos pecadores. Fecha aspas. São Paulo escreverá aos Hebreus, depois da ressurreição e da ascensão, abre aspas, ele vive para sempre e não cessa de interceder por nós. Fecha aspas. A profecia de Isaías termina pela descrição da glória da Nova Jerusalém, que atrai as nações à sua luz pelo quadro da sua santidade e do seu esplendor. Abre aspas. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas vivas. As nações que não te conhecem acorreram a ti, por causa de Yahvé teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e volte para o Senhor, porque ele é rico em perdão. Com efeito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz Yahvé. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Fecha aspas. Abre aspas. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor levantou-se sobre ti. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti se levanta Yahvé, e a sua glória resplandece sobre ti. As nações caminharão na tua luz, e os reis ao clarão do teu sol nascente. Fecha aspas. Isaías entrevê até mesmo a Jerusalém celeste, abre aspas. Não terás mais o sol como a luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque Yahvé será a tua luz para sempre, e o teu Deus será o teu resplendor. O teu sol nunca se porá, e a tua lua não minguará, porque Yahvé te servirá de luz eterna, e os dias do teu luto cessarão. Fecha aspas. Esses textos fazem prever o que nosso Senhor chamará muitas vezes a vida eterna. Como diz o padre Condamin, em o livro de Isaías, página 361, abre aspas, nesse magnífico poema, Jerusalém é representada como o centro do reino universal que se estenderá a todas as nações. Reino religioso, onde tudo converge para o culto de Yahvé, composto de justos e de santos, e eterno. Os teólogos têm razão de ver a realização dessas promessas na igreja fundada por Jesus Cristo, pois o servo de Yahvé é Jesus Cristo, e a posteridade numerosa do servo, as multidões de homens que lhe são dados como preço de seus sofrimentos e de sua morte, devem povoar a Nova Jerusalém. Fecha aspas. Isaías é incontestavelmente maior dos profetas, pela importância das suas revelações e pela força do seu estilo. Ele viveu em uma das épocas mais conturbadas da história de Israel, que muito teve de sofrer então por parte dos assírios. Como lemos em Eclesiástico, capítulo 48, versículos 25 a 28, abre aspas, Isaías consolou os aflitos de Sião, revelou o futuro até a eternidade, e as coisas ocultas antes que sucedessem. Fecha aspas. O estilo de Isaías é ao mesmo tempo simples e sublime, de uma perfeita naturalidade, de grande nobreza, de uma clareza excepcional. Suas sentenças são concisas, penetrantes e põem em relevo os pontos importantes, para dissipar as ilusões e atrair fortemente a atenção para o reino de Deus, para fazer pressentir a grandeza do Messias e a majestade da glória divina. Isaías é também dotado de um verdadeiro gênio poético. Nele, a força da imaginação não é inferior à grandeza das ideias que exprime. Esse gênio poético aparece particularmente nos contrastes, nas antíteses das suas predições. Em sua obra, as profecias propriamente ditas são sempre em estilo poético, uma parte delas em versos e versos de uma grande beleza. É a inspiração no sentido mais elevado e totalmente sobrenatural da palavra.
Depois de Isaías, Jeremias prediz o verdadeiro pastor que Deus deve suscitar, abre aspas, dias virão, oráculo de Yahvé, em que suscitarei a Davi um germe justo. Um rei reinará e agirá com inteligência, e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo. Fecha aspas. Também Ezequiel diz, em nome do Senhor, abre aspas, suscitarei para as ovelhas um pastor que as apacentará. Será uma chuva abençoada. E saberão que eu, Yahvé, estou com elas. Fecha aspas. Ezequiel diz também, depois da visão dos ossos secos que voltam à vida, abre aspas, o meu servo Davi será rei sobre eles, e haverá um só pastor para todos. Fecha aspas. E Jesus dirá, abre aspas, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo reconduzi-las também, devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Fecha aspas. O reino de Deus universal, anunciado pelos profetas, será realizado na igreja militante, padecente e triunfante. Daniel vê a pequena pedra lançada do alto que irá despedaçar o colosso de pés de argila, que é o símbolo da idolatria. Ele vê também que, abre aspas, a pedra tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira, fecha aspas, e depois explica o símbolo dizendo, abre aspas, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais será dominado por outro povo. Ele esmagará e aniquilará todos os outros reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Fecha aspas. É o anúncio da indefectibilidade da Igreja. Daniel prevê também o poder que será dado ao Filho do Homem, abre aspas. A ele foi dada a dominação, a glória e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é um império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo, e eles conservarão o reino para sempre, de eternidade em eternidade. Fecha aspas. Por fim, Daniel anuncia de forma muito misteriosa, na profecia das 70 semanas, o tempo da vinda do Messias, abre aspas. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão, para lacrar os pecados, para expiar a iniquidade e para instaurar a justiça eterna, para selar a visão do profeta e para ungir o santo dos santos. Fecha aspas. A tradição da Igreja vê nesse versículo a obra realizada no mundo pela vinda de Jesus Cristo. As 70 semanas são semanas de anos, 70 períodos de 7 anos, como aquelas de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico pode ser ouvido aqui no canal. Até o advento daquele que apagará os pecados do mundo. Entre os últimos profetas, Ageu promete a seus contemporâneos que o Messias entrará no novo templo que eles constroem. Zacarias saúda o Messias em Sião, o germe que deverá levar o verdadeiro templo do Senhor, o Salvador, fonte de graça para Jerusalém. O último dos profetas, Malaquias, anuncia o precursor que o seguirá com mais de 4 séculos de distância. Fala do sacrifício que subsistirá a todos os outros. Abre aspas, do levante ao poente, meu nome será grande entre as nações, e em todo lugar será oferecido ao meu nome um sacrifício de incenso e uma oferenda pura, porque o meu nome é grande entre os povos, disse Yahvé dos exércitos. Fecha aspas. Esse versículo é aplicado pela tradição católica ao sacrifício da nova lei, isto é, o sacrifício eucarístico
que perpetua em substância aquele da cruz até o fim do mundo, em todos os povos evangelizados. Tal é o desenvolvimento progressivo das revelações divinas sobre o Messias. Podemos ver sua admirável unidade desde o início do período dos patriarcas. Todas essas profecias anunciam o estabelecimento da religião monoteísta, o reino universal do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que deverá tornar-se o Deus de todas as nações da terra. Todas elas anunciam o Messias, Senhor do reino de Deus, o Messias Salvador do mundo, que será da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, da tribo de Judá, que será, portanto, filho de Davi segundo a carne, e, no entanto, filho de Deus e sacerdote por excelência, cujo sacrifício doloroso apagará os pecados do mundo e será uma fonte de graças sempre novas para todas as almas de boa vontade. A força das profecias. Uma vez exposto o verdadeiro sentido do testemunho divino do Antigo Testamento, que anuncia a vinda do Salvador, podemos captar a força dessas predições. Somente Deus, por sua presciência, poderia prever, muito tempo antes dos acontecimentos, no mínimo 400 anos, e até em seus detalhes, tantos atos livres futuros que seriam decorrentes da liberdade de muitos, a do Messias, a dos seus discípulos, a de seus perseguidores. O anúncio é tanto mais impressionante quanto a liberdade dos fariseus e dos carrascos se opunha à de Jesus e dos seus apóstolos, e, portanto, evidentemente, não foi de comum acordo que eles realizaram essas predições. No entanto, elas se cumpriram até mesmo nos detalhes. Jesus nasceu em Belém, da família de Judá e de Davi, para anunciar o evangelho aos pobres e humildes. Ele abriu os olhos aos cegos, restituiu a saúde aos enfermos e conduziu à luz àqueles que jaziam nas trevas. Ele ensinou o caminho perfeito, foi o mestre dos gentios, foi vítima pelos pecados do mundo, foi ao mesmo tempo a pedra de tropeço e a pedra angular. Foi também como a pequena pedra anunciada por Daniel, que deveria crescer até tornar-se uma montanha e ocupar toda a terra. Foi rejeitado, incompreendido, traído, vendido, esbofeteado, escarnecido, coberto de escarros. Deram-lhe a beber fel. Foi transpassado, suas mãos e seus pés foram cravados. Esse suplício o levou à morte e suas roupas foram sorteadas. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu para sentar-se à direita do Todo-Poderoso. Os reis se levantaram contra ele, mas depois disso povos numerosos por toda a terra o adoraram. E a vocação dos gentios por Cristo Jesus, anunciada por todos os profetas, realizou-se. Aí está algo que, depois da realização dos acontecimentos, torna-se singularmente impressionante. Somente Deus poderia prever todos esses atos livres praticados por homens dos quais muitos estavam em oposição entre si. Sobretudo, somente Deus poderia prever os atos absolutamente excepcionais que não dependem senão da sua própria liberdade, como o nascimento de Jesus em Belém, ao invés de qualquer outro lugar, como seu triunfo depois do aniquilamento da paixão, como a evangelização de todo o mundo conhecido dos antigos por alguns pobres pescadores da Galileia. Tais predições tão numerosas, tão acertadas, tão extraordinárias, não podem ser algo natural. Elas ultrapassam a sagacidade humana e também as aspirações naturais dos judeus, tão inclinados a considerar materialmente até mesmo as coisas da religião, e tão pouco inclinados a permitir que outros povos participassem dos seus privilégios religiosos. Essas predições não podem tampouco ser algo fortuito, pois um acaso cego, sendo totalmente acidental, não pode ser a causa primeira da ordem do mundo, nem dos grandes acontecimentos que dão à história o seu sentido mais elevado. Isso equivaleria a dizer, sem nenhuma razão, que a ordem provém da ausência de ordem, que a harmonia e a beleza das maiores vidas humanas provém de uma causa não inteligente, que o mais perfeito provém do menos perfeito. E, finalmente, a santidade excepcional que todos reconhecem em Jesus, mesmo Renan e outros racionalistas, não poderia vir senão de uma causa inteligente e santa.
que não pode ser senão o próprio Deus, de quem Jesus é o enviado. Por isso Pascal pôde escrever, abre aspas, a maior prova em favor de Jesus Cristo são as profecias, e elas são também aquilo que Deus mais abundantemente providenciou. Ele suscitou profetas durante 1.600 anos, isto é, desde Abraão, e durante 400 anos depois, espalhou todas essas profecias com todos os judeus que as levavam a todos os lugares do mundo. Eis qual foi a preparação para o nascimento de Jesus Cristo, cujo evangelho devia ser crido pelo mundo inteiro. Foi preciso não somente que houvessem profecias para fazer crer nele, mas que essas profecias fossem espalhadas por todo o mundo, para que o evangelho fosse abraçado por todo o mundo. Fecha aspas. Para melhor mostrar a força dessas profecias, Pascal insiste sobre a multiplicidade dos profetas surgidos em diferentes épocas, em diversas condições, e ainda assim todos eles concordando entre si sobre aquilo que anunciam. Abre aspas. Se um único homem tivesse escrito um livro de predições sobre Jesus Cristo, sobre o tempo e o modo como ele deveria nascer, viver e morrer, e Jesus Cristo tivesse vindo em conformidade com essas profecias, isso teria uma força infinita. Mas aqui há bem mais do que isso. É uma série de homens, durante 4.000 anos, isto é, desde a criação, que constantemente e sem variação vêm, um após o outro, para dizer esse mesmo advento. É todo um povo que o anuncia e que subsiste durante 4.000 anos para dar um testemunho coletivo das certezas que tem a esse respeito e das quais não podem ser desviados por quaisquer ameaças e perseguições que lhes sejam feitas. Isso é muito mais considerável. Fecha aspas. O tempo predito, particularmente por Daniel, era impossível de prever humanamente, devido à complexidade dos acontecimentos que deviam confluir. Diz Pascal, abre aspas, é preciso ser ousado para predizer uma mesma coisa de tantas maneiras. Era preciso que as 4 monarquias idólatras ou pagãs, de que fala Daniel, o fim do reino de Judá e as 70 semanas de anos chegassem ao mesmo tempo, e tudo isso antes que o segundo templo de Jerusalém fosse construído. Fecha aspas. Com efeito, Daniel havia dito, abre aspas, depois de 72 semanas, em seguida às 7 outras, o ungido será morto, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Fecha aspas. De fato, alguns anos depois da morte de Nosso Senhor, no ano 70, o exército romano, comandado por Tito, tomou e destruiu Jerusalém. Também fora predito que, nessa mesma época, antes da destruição de Jerusalém, muitos pagãos seriam instruídos no conhecimento do verdadeiro Deus adorado pelos judeus, e que muitos se converteriam. Ora, acrescenta Pascal, abre aspas, aconteceu que na 4ª monarquia, antes da destruição do segundo templo, os pagãos em peso adoram a Deus e levam uma vida angélica. As moças consagram a Deus sua virgindade e sua vida. Os homens renunciam a seus prazeres. Daquilo de que Platão não foi capaz de persuadir alguns homens escolhidos e tão instruídos, uma força secreta persuade 100 milhões de homens ignorantes, pela virtude de algumas poucas palavras. Daquilo de que Platão não foi capaz de persuadir alguns homens escolhidos e tão instruídos, uma força secreta persuade 100 milhões de homens ignorantes pela virtude de algumas poucas palavras. Fecha aspas. De fato, entre a morte de Jesus e o ano 70, a data da destruição do Templo de Jerusalém, acontecem Pentecostes, a conversão de São Paulo, suas 3 viagens apostólicas, o primeiro concílio de Jerusalém, a fundação das diferentes igrejas às quais São Paulo dirige suas cartas, o seu martírio e o de São Pedro. O que se passou então? Abre aspas. Os ricos, continua Pascal, abandonam seus bens.
Os filhos deixam o conforto da casa de seus pais para buscar a austeridade de um deserto. Que significa tudo isso? É aquilo que foi predito tanto tempo antes. Havia 2000 anos, isto é, desde Abraão, que nenhum pagão adorava o Deus dos judeus. E no tempo predito, a multidão dos pagãos adora esse único Deus. Os templos são destruídos, os reis se submetem à cruz. Que significa tudo isso? É o Espírito de Deus que se espalhou pela terra. Fecha aspas. Com efeito, o profeta Joel, falando em nome do Senhor, tinha anunciado, abre aspas, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mesmo sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Fecha aspas. E realmente foi assim. Como diz ainda Pascal, abre aspas, todos os povos estavam na infidelidade e na concupiscência, e toda a terra se tornou ardente de caridade. Os príncipes abandonam suas grandezas, as moças sofrem o martírio. De onde vem essa força? É que o Messias chegou. Eis aí os efeitos e as marcas da sua vinda. Fecha aspas. Apesar de todas as perseguições e apesar das paixões revoltadas, isso aconteceu. Abre aspas. Todos os grandes da terra se unem contra Jesus e os apóstolos, os sábios, os mestres, os reis. Uns escrevem, outros condenam, outros matam, durante 3 séculos. E não obstante todas essas oposições, essas pessoas simples e fracas resistem a todos esses poderes e se submetem, mesmo esses reis, esses sábios e esses mestres, e suprimem a idolatria de toda a terra. E tudo isso se faz pela força que o havia predito. Fecha aspas. O Senhor tinha anunciado pela boca de Ezequiel o reino do Messias. Abre aspas. Eu abaixo a árvore alta, que é a idolatria, e exalto a árvore que era baixa. Sim, eu, Yahvé, o disse e o faço. Fecha aspas. Uma objeção nos vem à mente, que também foi assinalada por Pascal no mesmo lugar. Abre aspas. Se tudo isso foi tão claramente predito aos judeus, como é possível que eles não tenham acreditado? Ou como não foram exterminados por resistir a algo tão claro? Eu respondo. Primeiramente, isso também foi predito, que eles não acreditariam em algo tão claro e que não seriam exterminados. E, em segundo lugar, nada é mais glorioso para o Messias, pois não era suficiente que houvesse profetas. Era preciso que suas profecias se conservassem livres de suspeita. Ora, foi assim que tudo se realizou. Os judeus, ao matarem Jesus Cristo por não o aceitarem como Messias, deram-lhe a última marca messiânica. E, ao continuarem a não aceitá-lo, tornaram-se testemunhas inequívocas, falando contra si mesmos sem disso se darem conta. Pois foi ao matá-lo e ao continuarem a negá-lo depois que eles cumpriram as profecias. Fecha aspas. Com efeito, Davi e Isaías tinham anunciado que o servo de Yahvé, abre aspas, seria desprezado e abandonado pelos homens, um homem de dores, que não se faria nenhum caso dele, que ele seria considerado como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Fecha aspas. Mas, ao anunciar os seus sofrimentos e a sua morte expiatória, os profetas também tinham predito a sua glorificação e o estabelecimento por ele do reino espiritual de Deus sobre todos os povos. Foi o que a evangelização do mundo realizou. Assim, Deus previu, desde toda a eternidade, a falta dos judeus, mas nem por isso a desejou. Ele apenas a permitiu em vista de um bem maior, em vista da paciência heróica do Salvador. Essa presciência divina não suprimiu nem a liberdade de Jesus, nem a de seus perseguidores. De tudo isso, podemos tirar 2 conclusões. A expectativa messiânica foi alterada, materializada pelos preconceitos nacionalistas dos judeus.
Não materializaremos por nossa vez o Evangelho, não o rebaixaremos ao nosso nível, mas, por nossa fidelidade, elevemo-nos até Ele. Deixemos que a graça divina nos eleve até Ele e pratiquemo-lo verdadeiramente. A força probatória das profecias deve não somente produzir um efeito sobre nossa inteligência, mas também sobre nosso coração e nossa alma. Precisamos mostrar por nossa própria vida que verdadeiramente o Cristo veio e que Ele é o Salvador, que sua ação regeneradora continua viva no mundo e que deve continuar até o fim dos tempos, assim como nos primeiros dias do cristianismo.